Shabbat Shalom a todos. O tema da mensagem da Parashá dessa semana é: não tema, nem tenha medo, mas confie em Adonai. Pai, no nome de Yeshua HaMashiach, elevo diante do Senhor mais uma vez a minha vida e a vida dos meus irmãos conectados a nós, todos aqueles, Hashem, que estão ouvindo neste momento. Peço a Ti, ó Pai, ajude-me a transmitir essa mensagem. Fale conosco, traga sobre nós as revelações necessárias. Pai, visita cada um de acordo com a necessidade de cada um. Em nome de Yeshua HaMashiach, esteja conosco, Pai, pois nós carecemos da Tua mão e da Tua presença sublime sobre as nossas vidas. Hashem Yeshua HaMashiach, que assim seja. Não tema, nem tenha medo, mas confie em Adonai. É o tema da mensagem desta semana. Bom, Parashá 48, Shoftim, Juízes, ela aborda questões fundamentais relativas à liderança do povo de Hashem. Começa com uma discussão sobre os juízes e mais tarde das regras relativas aos reis, profetas e Kohanim, sacerdotes. Ela também tem muitos mandamentos, essa Parashá. Também são introduzidos na leitura dessa semana, incluindo nomear juízes e oficiais, a obrigação de seguir as leis e as palavras dos profetas, as obrigações de um rei, a punição por perjúrio, as leis de guerra e o procedimento para lidar com questões de assassinatos não resolvidos. Esta é também uma das nossas porções da Torá que mais vai tratar sobre viver corretamente, sendo justos, começando com mandamentos sobre, como já falamos, a necessidade de ter juízes e oficiais. Está no capítulo 16, versículo 18 de Devarim. E concluindo com um procedimento que visa garantir que as pessoas façam o que é certo aos olhos de Hashem. No capítulo 21, versículo 9. O mandamento de nomear juízes e oficiais em todas as comunidades aponta para uma instrução muito importante para nossas vidas. Que uma pessoa esteja continuamente preparada para sujeitar a si mesma e a sua conduta à revisão de uma autoridade externa e objetiva. Portanto, que tenhamos sempre a disposição de sujeitar a nossa conduta, sempre que necessário, a Yeshua e aos líderes que Hashem levantou para trazer sobre nossas vidas todas as correções necessárias. Desde as palavras iniciais até as frases finais, a porção desta semana traz para nós reflexões muito importantes. Dentre estas reflexões, podemos destacar retidão, santificação e justiça. No entanto, estas importantes instruções não têm sentido nenhum, a menos que estejam enraizados em particularidades concretas do nosso íntimo, no mais profundo e íntimo do nosso organismo, no coração, nas células, no DNA, para que possam permear a vida de todos aqueles que buscam ser kasher, adequados, e desejam ser filhos de Hashem, ter um relacionamento com Ele e fazer a sua vontade. E assim, um dia poder encontrar com Mashiach Yeshua. Esses são valores importantíssimos e claramente universais, mas infelizmente não vemos, principalmente em nossos dias, a maior parte das pessoas, da humanidade, buscando ou ao menos se esforçando para cumprir com esses preceitos tão ricos, tão valiosos para a vida, para a existência humana. Todos já sabemos ou deveríamos saber e estar cientes de que o mundo e vida a qual conhecemos mudou e continua mudando.
a cada dia e a cada dia mais rápido. Infelizmente, para pior. Em consequência dessas mudanças que estão ocorrendo no mundo, a verdade, a justiça, a retidão estão cada vez mais escassos e difíceis de encontrar. Em meio a tudo isso estão aqueles que decidiram por ter uma vida sendo um seguidor de Mashiach Yeshua, que desejam fazer a vontade de Hashem, lutando para permanecer de pé, caminhando em direção ao encontro com nosso Pai através de Yeshua. Nós também já sabemos que hoje, neste mundo a qual vivemos, somos intrusos, pois este mundo jaz no maligno. Mas um dia Hashem reinará aqui. E quão grande e maravilhoso será esse dia. Maranata, Senhor Yeshua. E diante dessas mudanças, diante desta fase de transição a qual o mundo está vivendo, diante de dias que saíram do nosso padrão de normalidade, dias que se tornaram ainda mais difíceis, principalmente para aqueles que decidiram viver de acordo com a vontade de Hashem, de acordo com a primeira e a segunda aliança deixadas por Hashem através de Yeshua, também tem enfrentado muitas mudanças. Nós também estamos num momento de transição muito importante, muito sério e crucial em nossas vidas. E em paralelo a isso, tem se tornado cada vez mais difícil estar aqui neste mundo caído. Mesmo em meio a circunstâncias incertas que as mudanças e as transições trazem consigo, podemos nos reclinar na orientação, na constância, no poder de Hashem, que é soberano e amoroso. O mundo tem mudado os acordos, mudado contratos, mudado decisões. No sistema vigente, não há mais confiança nos relacionamentos. Desta forma, o mundo mergulhou numa crise de confiança e de esperança entre todos os tipos de relacionamento. As pessoas estão cada vez mais desesperadas, desesperançosas de um futuro melhor. As pessoas estão sucumbindo diante de dias opressivos e angustiantes. Porém, nós como servos, filhos de Hashem, não podemos deixar que todas essas coisas, todas essas situações, e tudo que envolve as nossas vidas, as opressões, as pressões diante desta guerra que vivemos, aonde o mal tenta nos aniquilar a cada segundo de nossas vidas, nos tirem do foco, nos arrebatem do caminho que é Yeshua e nos impeçam de continuar o nosso processo de Teshuvah, o processo de retornar ao nosso Pai. O nosso futuro está nas mãos de Hashem. Ele tem para os seus um futuro em esperança, dias de bem e de paz. Mas para desfrutar de um futuro com Hashem é necessário permitir que os juízes e os oficiais de Hashem, aqueles que ele levantou para nos ajudar a retornar ao nosso Pai. E aonde estão esses juízes e oficiais? É fácil de saber. Quando você for pedir ajuda sobre alguma questão, note se as palavras daquele que vos fala estão pautadas na Torá. Na Torá não há engano, não há confusão. Os juízes e oficiais de Hashem têm as palavras da Torá em sua boca, pois foram escritas em seu coração. E assim, eles não somente falam, mas vivem a Torá. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos um segredo importante contido nas Escrituras. Nós temos 5 mitzvot importantes nas Escrituras que nos convidam a fazer Teshuvah, retornar ao nosso Pai. E a primeira dessas mitzvot na verdade, ela está na porção dessa semana.
está em Devarim, Deuteronômio 18:13, e diz: Tamim Tirie, sejam sinceros com Adonai, seu Elohim. A segunda está em Tehillim, Salmos 16:8. Shivit Adonai, sempre terei Adonai diante de mim. A terceira está em Vaikra, Levítico 19:18. Ve'ahavta lerecha kamocha, amar o próximo como a ti mesmo. A quarta está em Provérbios 3:6. Bechol drachecha da'eihu, em todos os seus caminhos reconheça Adonai, e ele os corrigirá. A quinta, em Miqueias 6:8. Asneia lechet im Elohecha, ande humildemente com Hashem. Agora, se pegarmos a primeira letra de cada uma dessas 5 mitzvot no hebraico, nós teremos soletrados, nós teremos ali o Tav, o Shin, o Vav, o Vet e o Re. Assim, nós teremos formados a palavra Teshuvah, o retorno, arrependimento. Eu acredito que todos temos a consciência de que não somos mais inocentes, meninos no entendimento, estamos em guerra. Em meio a esta guerra temos todas as questões que envolvem a nossa vida cotidiana, como os relacionamentos interpessoais, casamentos, filhos, trabalho, sustento, saúde, muitas questões que podem se tornar difíceis e pesadas para nós e até insuportável, às vezes, de se viver. Tudo isso, todas essas questões que nos envolvem é muito importante, mas não podem ser mais importante que o nosso relacionamento com Hashem. Não pode ser mais importante que o seu processo de retorno a Ele. Por isso, não permita que a adversidade, o desafio, a luta que você está enfrentando afete o seu relacionamento com Hashem e te impeça de continuar no caminho de retorno a Ele. E para isso é necessário amar Hashem. Você o ama? Você ama Hashem? Olhe para o teu coração. Analise. E veja se você o ama. Devarim 6, 5 e 6. Ame Adonai, seu Elohim, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o teu poder, todo o seu ser. Estas palavras que ordeno a você hoje estarão no seu coração. Reflita sobre isso. Busque amar Hashem, cumprir teus desígnios e permita que estas palavras que ele nos deixou, o Shema, através de Moshe, façam parte de seu ser e estejam inscritas em seu coração e em seu espírito. Nós já aprendemos que o espírito fica no coração. Portanto, existe uma ligação entre o coração e o espírito. Tudo bem? Estamos de acordo até aqui? Agora imaginem o que pode acontecer com o espírito e com o coração de uma pessoa quando ela decidir amar a Hashem com todo o seu coração, alma e entendimento através de Yeshua. E a Ruach Kodesh dê a você a revelação da potencialidade, do poder dessas palavras e o que pode acontecer em sua vida. E que seja feito conforme a sua confiança. Da mesma forma que Yeshua falou a tantos, a qual ele curou. Que você possa confiar nessas palavras. E se mesmo assim, se pelo fato de uma adversidade ter se colocado como uma montanha a ser escalada, ou um exército muito poderoso a ser vencido, onde você pode estar olhando para todos os lados e para si mesmo,
e não vendo como vencer todos os obstáculos atuais em sua vida. Você muitas vezes se sente exausto, você não vê de onde tirar forças para escalar essa montanha, e nem de onde tirar os recursos, as provisões, os aparatos necessários para vencer esse grande e poderoso exército, esse gigante que pode ter se colocado à sua frente. E por conta disto, você pode estar oprimido e angustiado. Ouça. Jeremias 31, 25. Pois eu renovarei a nefesh, a alma dos cansados, e restaurarei até mesmo a alma carregada de estresse. Creia nesta palavra, em nome de Yeshua. Tehilim 9, 9 e 10 diz: Adonai é uma fortaleza para o oprimido, uma torre de força em momentos de angústia. Aqueles que conhecem teu nome confiam em ti, pois tu não abandonas aqueles que te procuram, aqueles que procuram Adonai. Por isso, irmãos, a importância de não deixar que nada atrapalhe o teu relacionamento com Hashem. Um relacionamento sem interesse, sendo humilde sempre, não se esquecendo de sempre olhar apenas para o alto, além dos montes, e não para os lados, e não para as circunstâncias, e não para as situações. Não permita que nada, absolutamente nada, roube a sua atenção para quem você deve olhar unicamente e confiar em nome de Yeshua. Nós sabemos que Kefa, Pedro, ele começou a afundar nas águas quando ele começou a olhar. Quando ele tirou os olhos de Yeshua, começou a afundar. Portanto, não tire os olhos do alvo de Yeshua. Irmãos, diante de tudo o que está para acontecer, nós estamos vivendo em dias de expectativa. Nós não temos a noção do que nossos olhos vão contemplar. Mas se nós deixarmos nosso olhar, a nossa mente ser arrebatada por tudo que vai acontecer, irmãos, tirar o nosso olhar de Hashem através de Yeshua, nós iremos sucumbir. Mas se nós permanecemos com o nosso olhar unicamente para Ele, não tenha dúvida disso, nós iremos vencer. Tehilim 10, 12 a 14. Levanta, Adonai, ergue tua mão, ó Hashem. Não te esqueças do humilde, porque o ímpio despreza Hashem e diz em seu coração: não serei auxiliado. Tu, porém, estás atento, pois enxergas o sofrimento e a dor, de maneira que podes tomar tal problema em tuas mãos. Qual é o tamanho do teu problema, meu irmão? Qual é o tamanho do teu problema, meu irmão, minha irmã? Lembre-se que Hashem é infinitamente maior que qualquer adversidade que venhamos a ter nesta terra. Irmãos, nós precisamos seguir no caminho que o Senhor colocou diante de nós. Um caminho plano. O caminho de Teshuvah. Todos os dias, para sermos cada vez mais separados deste mundo, para que Hashem possa ouvir o nosso clamor e para que o seu braço poderoso possa nos guardar e continuar nos conduzindo através de Mashiach Yeshua. Yeshayahu 59:1 diz: o braço de Adonai não é curto demais para salvar, nem seus ouvidos tão surdos para ouvir, mas que nós sejamos guardados e que as lutas, os desafios não façam com que nós nos tornemos como o mundo e como as pessoas que o mesmo capítulo 59 de Yeshayahu, de 2 a 16, diz: aonde só há pecado, só há transgressões, mãos sujas de sangue, injustiças, lábios mentirosos, palavras vazias,
pessoas que desconhecem a Shalom, desconhecem Yeshua, pessoas ávidas para o mal e muito mais. Infelizmente, essas pessoas, quando clamarem e se clamarem por salvação, quando o dia mal vier, ou se intensificar, pois este dia já está aqui, o Senhor não as ouvirá, pois os seus pecados e as suas transgressões fazem com que elas sejam separadas de Hashem, e o seu rosto seja escondido delas, para não ouvi-las. Portanto, que nós venhamos nos manter separados de todos esses pecados, todas essas transgressões. E para você que luta todos os dias para agradar a Hashem, clame a Ele. Não cesse de apresentar a Ele as suas orações e súplicas, pois Ele o ouvirá e virá em seu auxílio. Nós precisamos confiar que Hashem virá em nosso auxílio. Yaakov, Tiago 1, 2-4 diz: meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua emuná, sua confiança vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa esperança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Irmãos, o Senhor tem falado conosco. Nós precisamos crescer. Nós precisamos amadurecer. Nós precisamos deixar de ser meninos no entendimento, meninos nos nossos atos. Portanto, meus irmãos, mesmo sendo difíceis de ter confiança, quando olhamos e tudo que vemos são situações desfavoráveis, quantas vezes nos deparamos com dias assim? Olhamos para todos os lados e só vemos situações desfavoráveis, nada a nosso favor. Para vencer, seja qual for a guerra que estamos enfrentando, nós precisamos acreditar que Hashem é poderoso e pode nos salvar e nos conceder a bênção, o milagre, a vitória que tanto pedimos. Crescendo, se desenvolvendo e amadurecendo, para que cada um de nossos atos sejam bem planejados, conduzidos com disciplina, ordem, objetividade, sem alvoroço, pois nada deve ser feito afoitamente, para não termos prejuízos de nada, e principalmente de ninguém, principalmente de vidas. Efésios 19 e 20 diz: é, na realidade, o seu amor, e por si mesmo experimentar este amor, embora seja ele tão grande que vocês nunca verão o seu fim, nem o poderão conhecer ou compreender completamente. E desta maneira, finalmente vocês ficarão repletos da sua natureza. Agora, glória seja dada a Adonai, que pelo seu grandioso poder, operando em nós, é capaz de fazer muito mais do que nós jamais ousaríamos pedir, ou mesmo imaginar, infinitamente além de nossas mais sublimes orações, anseios, pensamentos ou esperanças. Que hoje todos tenhamos em nossos corações. E Hashem pode nos surpreender. Ele é especialista em causas difíceis e impossíveis. Difícil e impossível só existe para nós, mas para ele, o que seria isso, meus irmãos? O que seria o difícil e o impossível para Hashem? Eu fico pensando, e Hashem não conhece o impossível. Eu fico imaginando, será que ele conhece o impossível? Muito menos o difícil.
Eu acho que no vocabulário de Hashem nem existe essas palavras. Difícil, impossível. Por isso, não tenha medo. Não tenha medo, meu irmão e minha irmã. Não tema o dia mau, a guerra que está diante de nós. Nós somos chamados para estar de pé, para caminhar, para marchar. Pare para analisar quem você é. Nós vivemos tantos anos ouvindo tantas mentiras do mal, tantas más situações que sofremos, tantas derrotas que nós sofremos pelos nossos atos errados, nossas decisões erradas. Quantas batalhas nós perdemos por causa de nós. Mas Hashem, Yeshua, eles nunca perderam uma luta, uma guerra. E nós somos chamados como seus filhos, uma nação separada do Elohim Todo-Poderoso. Irmãos, não se esqueçam disso. Será que nós vamos agora deixar todas as nossas más experiências que nós passamos ficar acima de quem nós somos chamados para ser? Para nós fecharmos. Em Devarim 20, capítulo 1, diz: quando vocês saírem para combater seus inimigos e virem cavalos, carruagem e um exército maior que o seu, não tenham medo deles, pois Adonai, seu Elohim, que os tirou da terra do Egito, está com vocês. Irmãos, só porque nós não estivemos no Egito, lá com nossos irmãos naquela época, não significa que Hashem não vai fazer o mesmo para nós. Parece algo tão distante para nós. O que o Senhor fez lá no Egito, libertando o povo dele, o seu povo, os nossos irmãos. Existem momentos em nossas vidas que não podemos ficar passivos, com medo de enfrentar nossos inimigos, sejam eles qual for. Existem momentos que precisamos encarar a verdade, a realidade da nossa vida. Nos esforçar de todo o nosso coração para fazer a nossa parte. Aquilo que cabe a nós, pois já sabemos que Hashem é fiel e verdadeiro, não muda, não falha e cumpre com suas promessas. Eu não sei o que acontece comigo, mas quando vem uma situação adversa, quando alguém compartilha algo comigo, quando eu vejo o mal se levantando contra a minha vida, a vida da minha família, dos meus irmãos, eu não sei, eu sinto algo dentro de mim, eu não consigo ficar parado, sabe, ali, como se tivesse neutralizado e apenas ali, sem ter o que fazer. Eu sinto algo dentro de mim, irmãos, que eu tenho que me levantar contra isso. Eu tenho que me levantar em oração. Não é algo, uma atitude sem pensar, inconsequente. É algo sabendo o que eu estou fazendo. É algo sabendo que eu estou me levantando contra poderes maiores do que eu. Mas eu sei que Hashem é muito maior do que esses poderes do mal, que se levantou contra a minha vida, contra a vida dos meus familiares, dos meus irmãos. Eu não sei o que é isso. Mas eu sinto, não é uma raiva, não é essa palavra, eu não sei se essa seria a palavra correta, mas eu sinto algo dentro de mim que eu não posso deixar isso quieto, vamos dizer assim. Coragem. Seria essa palavra, coragem. Eu tenho que me levantar. Falei, eu não admito que este mal se levante contra as nossas vidas. Eu preciso fazer alguma coisa. Nós precisamos, irmãos, ter essas atitudes. Será que nós vamos ficar parados, apanhando, sendo atacados? Irmãos, é momento de nós acreditarmos quem nós somos.
Tudo bem que nós não sabemos quem nós somos no reino. Exatamente, mas pare para analisar. Você, em nome de Yeshua, tanta coisa você ouviu, tanta coisa você sofreu. O mal tentou te destruir, te matar, mas você está vivo hoje aqui. Está de pé. E eu fico pensando, quem será que eu sou diante do Senhor? Eu fico pensando, às vezes, analisando, e eu vou compartilhar algo muito íntimo com os irmãos, que isso nem estava preparado. Uma vez eu fiquei pensando, Senhor, será que... porque nós, eu e minha esposa, nós enfrentamos tantas lutas, tantas situações, ela tem as particularidades dela, eu as minhas, e eu fiquei pensando uma vez assim, Senhor, será que eu sou, de repente, um soldado, estou ali guardando, uma pessoa que, de repente, tem um patamar muito maior, não sei, uma princesa, alguém que é chefe de alguma coisa, e o Senhor me colocou ali como um soldado, alguém que está ali. Eu fico pensando isso, irmãos. Eu fico pensando essas coisas. Sabe, as pessoas que o Senhor coloca nas nossas vidas para a gente cuidar também. Eu nunca, irmãos, nunca desprezo uma pessoa. O mundo faz isso. Vê uma pessoa ali quietinha na sua, né, não fala muito, aí o mundo despreza essas pessoas. Mas eu fico pensando, quem será que é essa pessoa? Será que ele é um príncipe, não sei, alguém poderosíssimo no reino dos céus que vai se tornar quando Yeshua vier e nós tivermos o nosso corpo transformado e ali já nós começarmos a receber e nos tornarmos quem o Senhor nos fez para sermos? Eu fico pensando assim. E está na hora, meus irmãos, de nós olharmos para nós como alguém que o Senhor fez para reinar com Ele, sendo submissos a Ele. E deixarmos de acreditar que nós somos um lixo, que nós não somos nada. Porque o mal está fazendo isso com as pessoas. Os dias estão fazendo isso com as pessoas. As pessoas estão cada vez mais, como nós dissemos, desesperançosas, desacreditadas. Devarim capítulo 20, 2-4. Quando entrarem em uma batalha, o corrente deverá postar-se à frente e dirigir-se ao povo. Ele deverá dizer, ouçam agora isso, vocês estão para entrar em uma batalha contra seus inimigos. Não se desanimem, nem temam. Não se alarmem, nem sejam amedrontados por eles. Pois Hashem, seu Elohim, vai com vocês lutar a seu favor contra seus inimigos e dará a vitória a vocês. É o que está escrito. E hoje, pela infinita misericórdia de Hashem, eu estou aqui para dizer a vocês que até agora tem sentido medo. Pela misericórdia de Hashem, eu me coloco diante de vocês, em nome de Yeshua. Tenham coragem. O medo, ele pode te aprisionar. E não somente isso, ele contamina. E se você estiver com medo, você poderá ser usado como um agente do mal, para trazer falta de emuná, desconfiança, desagradar ao Eterno, sair de sua vontade e aprisionar os irmãos ao seu lado. E assim poderão ficar todos presos, estagnados, sem que se tornem quem o Senhor os criou para que sejam. Mas quando vocês sentirem medo, confiem em Hashem. Coloquem em Hashem a sua confiança e fiquem calmos. Em nome de Yeshua. A você que está se sentindo fraco, está desfalecido, sem esperança, a você que foi desacreditado, que não sabe o que fazer, a você que está se sentindo derrotado. Olhe o que diz Yeshayahu 41, 8-14.
Mas você, Israel, meu servo, preste atenção nessas palavras, meus irmãos. Yaakov, a quem escolhi, descendente de Abraão, meu amigo, eu o trouxe dos confins da terra, juntei-o dos lugares mais distantes e disse: você é meu servo, eu o escolhi, não o rejeitei. Não tenha medo, pois estou com você. Não te desanime, pois sou seu Elohim. Eu darei a você força e socorro e o protegerei com minha destra vitoriosa. Todos os que estão irados com você serão desonrados, postos à vergonha. Os que lutam contra você serão destruídos, reduzidos a nada. Pois eu, Adonai, seu Elohim, digo a você, enquanto seguro sua mão direita, não tema, eu o ajudarei. Não tenham medo, Yaakov Oferme, ó homens de Israel, eu os socorrerei, diz Adonai, seu Redentor é o Santo de Israel. Recebam esta palavra, meus irmãos, em suas vidas e creiam que o Senhor pode fazer isso por nós. Não temam o problema, nem duvidem do milagre que o Senhor pode fazer em suas vidas. Pois é Adonai, através de Yeshua, quem irá à nossa frente e estará conosco. Ele nunca nos deixará e nunca nos abandonará. Por isso, não tenham medo e não desanimem. A última palavra sobre a nossa vida vem de Adonai. Somente Ele tem a última palavra sobre a nossa vida e mais ninguém. Que vocês possam receber essa palavra em nome de Yeshua. Que assim seja. No próximo Shabbat, 29/8, nós teremos uma única paraxá. 49, Kitetse. Quando você sair, que ensina como um soldado do povo de Israel deve agir quando capturar uma mulher entre os inimigos e desejar se casar com ela. E assim segue, que o Senhor possa falar com cada um, e vocês possam estudar, buscar, aprender, compreender, e assim conhecer a Hashem. Em nome de Yeshua HaMashiach. Pai, em nome de Yeshua, elevo diante do Senhor, mais uma vez, as nossas vidas. Pai, traga sobre a vida dos meus irmãos a coragem necessária para enfrentar as suas batalhas. Pai, eu não sei qual é a guerra com meus irmãos estão neste momento, o que cada um deles estão enfrentando. Mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. O Senhor tem ouvido o nosso clamor. E eu peço a Ti, Hashem, segundo a confiança deles, segundo a Tua vontade, Pai, que eles possam ser libertos, que eles sejam, Pai, curados, transformados, restaurados. Pai, eu não tenho poder de nada, mas através da Tua Ruach, pelo poder desta palavra, da palavra que é Tua, Hashem, que o Senhor concedeu a nós, visita o interior de cada um dos meus irmãos e traga sobre a vida deles aquilo que eles precisam, aquilo que eles necessitam, Pai, e que nós possamos ser maduros para receber e saber que a Tua vontade, aquilo que vier sobre nós, segundo o Teu querer e a Tua vontade, é o melhor para nós. Em nome de Yeshua HaMashiach, Pai, não deixe que a nossa atenção, o nosso olhar, seja roubado do Senhor. Que nós possamos continuar olhando firmes unicamente para Ti. O Senhor tem nos chamado, Pai, para termos coragem, para confiarmos em Ti unicamente. Não deixe que os meus irmãos acreditem nas mentiras, Pai, nas mentiras, que têm sido muitas. Não deixe que os meus irmãos olhem, Pai, para as injustiças que têm acontecido neste mundo, pois um dia o Senhor trará a justiça sobre esta terra. Um dia o Senhor reinará aqui. Pai, que dia maravilhoso será este dia. Como eu almejo este dia.
Em nome de Yeshua, ajuda-nos, Pai, a permanecermos firmes, caminhando, confiantes no Senhor, porque o Senhor jamais vai nos desamparar. Não deixe, Pai, que nós venhamos sair do centro da Tua vontade, ó Hashem. Que nós possamos sempre buscar saber o que o Senhor tem para nós. Não deixe que o nosso coração, tão enganoso, Pai, tão enganoso, somente o Senhor pode transformar os nossos corações, Pai. Somente o Senhor pode curar os nossos corações. Somente o Senhor pode nos dar um espírito segundo o teu querer e a tua vontade. Ajude-nos, ó Hashem, que nós sejamos transformados naquilo que o Senhor nos criou para sermos. Yeshua HaMashiach, que assim seja.